Clarín dice lo que otros callan. 11 de diciembre de 1900. Clarín en la ciudad. Feria del Libro en Junín con la Playa, durante los días de Navidad. Para incrementar la lectura entre el pueblo de Medellín, se ha abierto una feria del libro en Junín con la Playa, con el fin de dar oportunidad al público de que regale como aguinaldo libros en vez de cosas tan prosaicas como licores o comestibles. Según los informes recibidos, hasta el momento se han inscrito las siguientes editoriales: Aguilar S.A., Publix Colombiana, Librería Omega, Ediciones Académicas, Editorial Plaza y Janés, Editorial Salvat, Ediciones Paulinas, Casa Colombiana del Libro y otras. Servicio Social de Óptica Médica. Se averigua por 2 cheques del Banco de Colombia y Comercio por valor de 3.216,70 y 90 respectivamente, extraviados en la tarde de hoy. A quien los haya encontrado, se le ruega avisar al teléfono 760625. Fondo documental, Radio Periódico Clarín, 1959-1988. Archivo Histórico de Medellín. Muy buenas tardes para todos. En Medellín vamos bien. Para seguir disfrutando de manera segura de estos espacios en los que celebramos la vida y nos reencontramos nuevamente, los invitamos a permanecer siempre usando su tapabocas, cubriendo boca y nariz, y a permanecer con las manitos bien limpias, lavarse las manos constantemente y desinfectarse usando alcohol y antibacterial. Las palabras palpitan, nacen a cada instante, se transforman, nos enseñan de eternidad. Diría Neruda que son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Esa amplitud poderosa e infinita es gran parte de lo que nos constituye. Y por eso, a través de esos códigos, hallamos maneras de expresarnos, de cuestionar la realidad y de compartir con otros lo que somos. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, que tiene como tema central las palabras. Con música, historias, arte y voces provenientes de las esquinas del mundo, queremos que nos acompañen a entender mejor de qué estamos hechos y qué es eso que nos define. Esta actividad que tendremos a continuación hace parte de la franja de las charlas de la tarde. Y antes de presentarles a nuestras 3 invitadas, quiero contarles 2 cosas. La primera es que probablemente ustedes han visto por todas partes fotógrafos, personas haciendo material audiovisual y registro. Eso es únicamente para fines divulgativos. Son las fotografías y los videos que ven en redes sociales y en el sitio web de la Fiesta del Libro y la Cultura. Pero si ustedes no desean aparecer en estas fotografías o videos, se pueden acercar a las personas identificadas con camiseta de la Fiesta del Libro y manifestarle que no desean aparecer. Lo segundo es una invitación a que nos sigan, a que nos etiqueten, a que compartan sus contenidos en redes sociales usando el hashtag Fiesta Libro 2021. Estamos en Instagram y Twitter como @fiestalibro y en Facebook aparecemos como Fiesta del Libro y la Cultura. Ahí nos pueden etiquetar y pueden compartir lo bien que la estamos pasando en este reencuentro celebrando las palabras. Ahora sí voy a presentar esta charla titulada Miradas femeninas de un mundo en peligro y peligroso, la poesía como método para vivir a la intemperie. Recibimos a Alexandra Maya, una de las pocas periodistas brasileñas que, además de conocer bien a los poetas de su país, escribe poesía y lo hace muy bien.
También es productora de cine y teatro. En 2020 publicó en Colombia el libro de poemas Un objeto afilado. Este libro fue precedido por otros textos en los que, además de poemas, analizó el panorama de la poesía en su país. Durante la pandemia y su confinamiento, creó un espacio de lives en Instagram llamado Poesía Libre, en el que conversaba con poetas como Laura Liuzzi, Luna Vitrolira, María Resende, o simplemente invitó a actores como Dira Páez y Luis Miranda a leer poemas de Tiago de Melo o Cruces Sousa, respectivamente. Ha participado en el Festival Internacional de Poesía de Bogotá y en la Feria del Libro de esa misma ciudad. También nos acompaña Laura Liuzzi, que se mueve entre el mundo de la imagen y la poesía. Publicó el libro de colecciones de poemas Calcañar en 2010 y de Saliño en 2014. Fue asistente del documentalista Eduardo Coutinho. En el momento de su debut, algunos críticos y medios resaltaron su poesía precisa y madura y la capacidad de lograr que el lector vea imágenes. Ha participado en eventos literarios variados, entre ellos el Festival Internacional de Poesía de Bogotá. Con ellas conversará Ana María Bustamante. Ella es socióloga y una de las poetas locales que más interés genera actualmente. Y esto sucede por lo que ha logrado en su trayectoria. Ganó el 9º Concurso Nacional de Poesía Héctor Trejos Reyes en 2016, la beca de circulación internacional de la Alcaldía de Medellín en 2018 y el Premio Nacional de Poesía Tomás Vargas Osorio en 2019. Antes de ser Silencio, uno de sus libros más reconocidos, lo publicó con Sílaba Editores en 2019 también. Sus poemas han sido traducidos al inglés, francés e italiano e hicieron parte del libro Antología de Poesía Colombiana Contemporánea del siglo XXI, publicada en Francia por la editorial… Uy, me vas a tener que ayudar. No sé cómo se pronuncia tampoco yo. Publicada en Francia. También hizo parte de la antología Luz sin estribos, 35 poetas colombianos, 35 poetas cubanos, de Nuevas Voces Editores. Además de la poesía, se interesa por la fotografía. Les damos entonces la bienvenida a estas tres invitadas de lujo, convocadas por la Embajada de Brasil a esta charla titulada Miradas femeninas de un mundo en peligro y peligroso. La poesía como método para vivir a la intemperie. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Muchas gracias por estar acá, por querer que la palabra nos siga uniendo, que sigamos tejiendo estas conversaciones, estas redes que se dan a partir de la vivencia de la literatura y específicamente de la poesía. Yo me siento muy honrada porque siento que estoy conversando con dos mujeres a las que admiro bastante, que digamos poder reconocer esas miradas que desde lo poético se tejen, esas posturas, esas cosmovisiones que se dan, no solamente, digamos, en Colombia, sino también por fuera, creo que es un ejercicio necesario y una reflexión necesaria. Entonces, para empezar, vamos a leer unos poemas inicialmente para ya empezar de lleno en esta conversación que hoy nos convoca. Entonces, yo quiero empezar invitando a Alexandra para que nos compartas uno de tus poemas, por favor, y vamos a escucharla entonces. Sí. Buenas tardes, mucho gusto estar acá. Gracias a la feria por el convite, pela… Ih, eu tô falando espanhol. Não, é que eu vou falar português. Então, obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui na Feira do Livro de Medellín e fiquei nervosa. Eu vou começar lendo um poema. Eu moro em Bogotá, então assim que eu cheguei em Bogotá eu escrevi esse poema que chama Com Licença Poética 2, que é um poema que eu peguei um poema do Drummond, que se chama Poema de Sete Faces, e um poema da Adélia Prado, que escreveu Com Licença Poética em cima do poema do Drummond. Ele cometia essa ousadia de escrever. Quando parti, o molho
escritor desses que fala nos cantos diz: vai, Alexandra, ser sombra na vida, cargo muito ingrato para a mulher, essa espécie. Muchas gracias, Alexandra. Bueno, vamos a escuchar entonces a Laura Luisi con su poema. No. Bom, boa tarde, obrigada a todas e todos que estão aqui na hora do almoço para ouvir poesia. Fico muito contente de ver que tem bastante gente aqui. E queria, antes de ler, agradecer à Embaixada Brasileira pelo convite, pela força, tanto para que a gente publicasse o livro, tanto para estar aqui. A gente veio com apoio, eu vim com apoio da Embaixada e o livro teve com apoio também. E também, claro, agradecer ao tradutor, o Diego Cepeda, que está ali, e o Jerônimo Pizarro, que é o editor dessa coleção de poesia brasileira. Subir un poco el micrófono. Está aqui? Agora me ouve melhor. Sí. E bom, agradecer também ao Jerônimo Pizarro, que é o editor dessa coleção Nada de poesia brasileira. Eu vou ler em espanhol, peço perdão pelo meu sotaque um pouco desastroso, mas eu vou tentar. Pantarrey. Era el trecho de un río, pero era una cama. Las almohadas eran piedras sin puntas, eran guijarros y sus brazos troncos, donde me aferraba para no perderme en el curso indescifrable de las aguas, de las sábanas, de la cama desenfundada o perderme detrás de mis ojos también aguados, no ahogarme en ninguna hipótesis, ni flotar, hecho Ofelia, en sueño profundo, en río, no tan hondo así porque la superficie era atravesada por piedras donde acostábamos nuestras cabezas como quien escucha un secreto o descubre lo que está oculto, el murmullo subacuático, las modalidades de su ronquido harían burbujas de aire bajo las corrientes, harían creer a los peces en globos en una nueva forma de fluctuación, algo similar a los astronautas fluviales. Imagina tan solo el deslumbramiento, pero eran solo ronquidos, eran las sábanas plegándose minuciosamente con cada soplo tuyo y la misma cama donde nunca dormimos dos veces. Gracias. Muchas gracias, Laura. Gracias. Bueno, un ardor de hojas que van a caer, como palabras que van a decirse, o campanas que van a sonar, un temblor de ramas que van a quebrarse, como porcelanas viejas,
como los huesos. Así es la voz, un descomponerse para que el lenguaje diga todo lo hiriente y frágil que guardan los párpados. Sin embargo, escribir es otra cosa, no tiene preludio, es arrancarse las uñas mientras el mundo gira. Bueno, ya con este breve abrebocas, yo creo que está, digamos, un panorama que empieza a dibujarse frente a cómo se constituye el lenguaje poético en la actualidad, cómo la poesía, escrita por mujeres, que es el tema que hoy nos convoca, permite también otras reflexiones, ¿cierto? Conocemos que el rol de la mujer a veces todavía se invisibiliza en ciertos espacios, pero rescatarlo, potenciar esa figura de una mujer que escribe, que rompe barreras, que se atreve a poner en lo público lo que, digamos, hizo en su intimidad. Sabemos que la poesía se constituye desde el ser, ¿cierto? Desde lo individual y cómo se va poniendo afuera. Quiero entonces empezar a conversar con Laura y con Alexandra sobre cómo ha sido ese rol, digamos que como mujeres y como poetas han desempeñado, cuáles han sido tal vez de pronto esas fronteras que han atravesado como mujeres que escriben, y no solamente como mujeres que escriben, sino como mujeres jóvenes. Sabemos que la literatura actualmente tiene otros, digamos, unos escenarios muy particulares en los cuales se tejen esas vivencias, esas palabras, pero entendiendo la literatura como un lenguaje universal y la poesía como ese, digamos, lenguaje más sensible al alma. ¿Cuál ha sido entonces como mujer? Empecemos con Alexandra. De pronto esos desafíos que has encontrado en tu rol como poeta. Bueno, ¿me escucha? Sí. Escribir é sempre um desafio, pero después de escrito, creo que temos lá... Ai, por que eu estou falando em espanhol? Depois que eu escrevo... Depois que eu escrevo, eu acho que é quase obrigação publicar, porque quando a gente tira do pessoal, tira de dentro da gaveta, tira de dentro de casa e entrega para o outro, de certa forma você constrói uma ponte e dá voz também ao outro que precisa, que se identifica e quer de algum jeito falar o que não consegue. E isso, como mulher ou como homem, enfim, é o grande desafio, você sair do pessoal e tornar a sua voz uma voz dos outros. E como mulher, tem uma dificuldade maior porque, enfim, o espaço feminino, até muito pouco tempo, era muito pequeno. Hoje em dia, a poesia brasileira, ela é basicamente uma poesia de mulheres. A força da poesia brasileira está nas mulheres. Nós temos poetas incríveis que tomaram conta da cena poética. Temos homens muito bons também, mas se você pensar em Ana Martins Marques, Angélica Freitas, Marília Garcia, Laura Liuzzi, Alice Santana, são muitas. Eu que faço esse trabalho de live e converso com poetas, eu tenho que me policiar para chamar homens, porque quando eu vejo, eu só estou conversando com mulher. Elas me interessam muito mais hoje em dia do que a poesia feita por homens. E isso é uma conquista, porque até bem pouco tempo atrás, a gente tinha um mar de homens escrevendo poesia. Se você pegar, então, a poesia feita no século XX, ela é basicamente feita por homens. Tem pouquíssimas mulheres. E esse quadro mudou radicalmente. Então, eu acho que as mulheres se apoderaram desse espaço, tomaram para ela. Agora, oi. Agora voltou. Com uma força muito... Saiu de novo. Não. Alô, Bueno. alô? Voltou. Mas pode falar, Laura. Falei demais.
Não, não falou não. Não, quer voltou, continuar? Voltou, não. Não? Voltou. Você quer continuar? Não? Bom, acho que a Alexandra já deu a entender um pouco de como que é essa cena da poesia contemporânea no Brasil. É uma poesia, realmente, as mulheres elas têm uma voz hoje em dia que é impossível não ouvir. As mulheres estão na maioria dos espaços da poesia contemporânea, mas é claro que ainda é um espaço muito restrito e para poucas pessoas. Mas é claro que o que eu acho interessante nessa coisa da poesia escrita por mulheres, principalmente hoje, é que eu acho que as mulheres... E aí eu não posso falar por toda a América Latina, porque, infelizmente, a gente chega pouco da poesia latino-americana para a gente, por causa da língua, claro. Mas o que eu acho interessante é que eu acho que se rompeu também a forma de se escrever, porque o que se esperava das mulheres durante muito tempo era que as mulheres fossem aqueles seres sensíveis, que falavam de coisas muito... que falavam mais da beleza do mundo, da lua, enfim. Era uma escrita um pouco aguada ou açucarada. E, aos poucos, as mulheres foram entendendo que elas não precisavam ficar amplificando esse tipo de voz ou esse tipo de comportamento, ou que elas não necessariamente estavam no mundo vendo o mundo dessa forma. Ao contrário, se nós sempre estivemos em lugares com menos voz e em menos espaços do que os homens, quando a gente ganha esse espaço, a gente tem que falar do jeito que a gente quer falar. Então, eu acho que a poesia também ela se abriu para outras formas de falar. E isso fica muito claro quando você começa a ler a poesia contemporânea brasileira, porque você não vai encontrar uma ideia de mulher que foi construída ao longo de muito tempo. E esse cânone da poesia brasileira, antes dessa poesia que está sendo feita, talvez desde os anos 2000, era um cânone completamente dominado pelos homens. Uma poesia, é claro, excelente, não dá para ignorar que a gente tem Drummond, que a gente tem Manuel Bandeira, temos excelentes poetas, então, Jorge de Lima. E, claro, aprendemos muito com eles, mas a gente teve que também dar esse passo além, que é como é que a gente quer escrever. E eu acho que essa é uma resposta que acho que a poesia contemporânea brasileira aprendeu a dar. E o pouco que eu pude ler da poesia latino-americana contemporânea de mulheres, acho que seguimos o mesmo caminho. Assim, não estamos mais tentando fazer a poesia que os homens sempre fizeram e nem a poesia que se esperava que seria feita das mulheres. Então, acho que esse é uma conquista, né? Acima de tudo, é uma conquista de falar do jeito que quer falar, de escrever do jeito que se quer escrever. Acho que é isso. Bueno, muchas gracias a Alexandra y a Laura por sus respuestas. Le pido entonces apoyo a quien nos está ayudando a traducir. Hola. Hagamos, en este primer momento vamos a conversar, dejemos las preguntas, quienes tengan inquietudes o comentarios, al final las podemos hacer para que las recojamos al final. ¿Te parece? Listo. Bueno, ¿quién nos ayuda con la traducción? ¿Dónde está el compañero? Hola, para ver si nos puede apoyar, para que... ¿Ya todos escucharon entonces? Ok, listo. Bueno, esto es este tema que hoy nos convoca, digamos, esas barreras o esas tal vez inquietudes que hemos tenido desde la escritura, desde la palabra, ¿cierto? La palabra que se teje desde lo femenino. A mí me llama la atención cómo ahorita, digamos, detrás de bambalinas, estábamos conversando y ellas me mencionaban que, por ejemplo, en Brasil, digamos que el terreno de lo poético es la mujer, la gran protagonista. Eso no sucede tanto, digamos, en otros países de Latinoamérica, incluso en Colombia. No es que haya en este momento una lucha entre esos géneros, sino que, pues, digamos que esas propuestas
digamos desde lo femenino, todavía están apareciendo, ¿cierto? En Colombia, digamos que el escenario es un poco distinto. Mayoritariamente son los hombres quienes más aparecen en lo público desde el arte. Me parece que poder convocarnos como estamos haciendo hoy, poder conversar a través de la palabra, poder construir y establecer esas miradas, porque sabemos que si bien Brasil no es un país que está lejano, hay una barrera idiomática que tenemos, que tal vez digamos que erige una distancia aún más grande de la que tenemos de pronto, pues, digamos, a nivel cultural. Entonces, en ese sentido, quería preguntarles, ¿cuáles son esas barreras que han encontrado al ser el único país de Latinoamérica donde no comparten el castellano como idioma? Y bueno, reconociendo que ellas dos, por ejemplo, son escritoras que han sido traducidas y publicadas acá en Colombia, eso no es un panorama de pronto muy común, ¿cierto? No todas las escritoras, digamos, cuentan como con ese honor de ser, digamos, traducidas, publicadas en un país distinto, extranjero. Quiero saber cómo fue ese momento en el que, bueno, Vestigio, ¿cierto?, las contacta para publicarles su obra traducida, y cuáles fueron de pronto entonces esos desafíos que como mujeres que hablan portugués en un continente latinoamericano, ¿cierto?, que encontraron. ¿Cómo fue ese momento en el que fueron entonces publicadas acá en Colombia? Bom, a minha história é pouquinho diferente da Laura. Eu moro aqui na Colômbia já tem 4 anos, e quando eu lancei o livro Um Objeto Cortante no Brasil, eu falei, bom, eu estou morando na Colômbia, não faria sentido não tentar publicá-lo aqui. E aí eu comecei enfim, eu não conhecia ninguém, comecei a conversar com amigos e me apresentaram o Jerônimo Pizarro, que foi quem traduziu lindamente o livro. E depois de conversar sobre algumas editoras, ele me apresentou a Vestigio, aqui do Diego Cepeda, que faz um trabalho lindo com poesia brasileira e com poesia portuguesa. A poesia, ele tem um selo chamado Puro Pássaro, que já tem quantos livros publicados, Diego? 9 livros de poesia portuguesa, inclusive temos uma poeta portuguesa na plateia, Inês Fonseca Santos, que fala hoje mais tarde, às 6 da tarde, poemas, super indico. Então, eu cheguei ao Diego pelas mãos do Jerônimo e, enfim, está sendo uma honra, uma alegria fazer parte ver nascer esse selo de poesia brasileira. Acho que terá longa vida, porque, enfim, temos poetas incríveis e vai sair a Ana Martins Marques ainda esse ano, e para o ano que vem, não sei se é segredo, então não vou falar. Mas, voltando ao princípio do que a Ana falou, quando eu vim para cá, eu não falava espanhol, eu não sabia nada, eu tinha, inclusive, um bloqueio, eu tinha muita dificuldade para falar em espanhol. E, quando eu cheguei aqui, eu me dei conta do absurdo que é isso, que o brasileiro não aprenda o espanhol, e que não troque, porque todos os países da América Latina trocam, eles conhecem a poesia, a música, enfim. E a gente perde, o brasileiro perde muito ao se colocar, enfim, com um olhar para o outro lado. Eu acho que o brasileiro, ele olha para os Estados Unidos, ele olha para a Europa, mas ele não olha para os irmãos, para os irmãos. Os brasileiros se sentem diferente, e é gente que perde. Eu acho que o que eu ganhei de mais lindo ao vir morar aqui foi o espanhol e todo um mundo na poesia, na cultura, na literatura, que eu não tinha acesso. Então, se eu pudesse mudar uma coisa, seria temos que aprender o espanhol como os países que falam espanhol tinham que aprender o português. Acho que seria uma união muito linda, acho que temos muito a trocar. E eu estou apaixonada pela literatura, pela poesia, e cada dia descubro mais. Agora que eu domino um pouquinho melhor a língua, porque poesia para ler no original, quando você não domina, é muito difícil. Então, agora eu começo a conseguir ler no original, e é uma alegria tremenda. Romance já dá para ler, mas poesia tem umas pegadinhas.
Eu me identifico também nessa experiência de ler no original. Ainda, para mim, é muito difícil. Eu falo muito pouco, leio um pouco melhor, e ler romance, para mim, é tranquilo. Mas ler poesia em espanhol ainda é bastante... Eu acho que eu perco muita coisa. Então, essas edições também bilíngues são maravilhosas, porque a gente pode cotejar um texto com o outro. E, claro, que no Brasil, acho que o fato da gente falar português realmente isolou completamente, não só na literatura, mas em todos os outros campos, né? Se pensar, por exemplo, eu venho a Medellín, e se eu quero ir a um teatro, eu não vou conseguir, talvez, ter a experiência que qualquer outra pessoa da América Latina teria uma experiência excelente de assistir uma peça. E eu, com certeza, não vou conseguir acompanhar tanto. Na literatura, a gente ainda pode recorrer a um dicionário ou a uma edição bilíngue, algo do tipo. E esse isolamento, ele é um isolamento que começa na língua, mas ele termina em lugares muito maiores, na verdade, né? Inclusive no nosso próprio feminismo ou todos os movimentos sociais. Eu acho que o Brasil ele acaba ficando sempre muito autorreferenciado e não consegue muito se conectar. E isso eu acho que realmente está em várias camadas, né, da experiência social. Então, esse começo de fazer essa troca entre a literatura produzida na América Latina entrar no Brasil e a do Brasil entrar nos outros países da América Latina, sem dúvida, acho que é um ganho para todo mundo. E uma coisa fundamental que a Alexandra falou é que talvez a nossa segunda língua deveria ser o espanhol. É um absurdo que a segunda língua de basicamente todas as escolas brasileiras seja o inglês. E a gente aprende o inglês, e é o inglês que é falado, né, no mundo inteiro, claro. É uma língua dominada por mais países, mas todos os países ao nosso lado falam uma língua que é muito próxima da nossa. E a gente poderia aprender com muita tranquilidade. E, no entanto, não aprendemos, e é raro, né, ter escolas que... Só as escolas particulares, e depois de aprender o inglês é que elas vão, quem sabe, dar umas aulas muito básicas de espanhol. Eu na escola, eu aprendi inglês e francês. Pois é, a minha também. Francês. Inglês e francês. Então, não faz sentido. Isso enfim, isso é básico, né, na cultura do colonizado. É triste que seja assim. Acho que deveria ser completamente diferente. Se a gente falasse espanhol fluentemente, acho que as nossas trocas iam ser bem maiores em todos os campos da cultura e em todos os outros, na ciência, na política. Então, essa é uma outra barreira, né, que eu acho que se a gente conseguisse romper e se a gente conseguir mudar isso nos próximos anos, seria muito feliz, eu acho, tanto para a gente quanto para os outros países do continente. Bueno, yo creo que sobre ese panorama que hablamos, y teniendo en cuenta que la literatura, y en especial la poesía, es como el lenguaje universal, digo lenguaje universal es porque nos vemos inevitablemente reconocidos en esas emociones que esa otra persona vincula en su escritura, ¿cierto? Siempre cuando leemos y nos enfrentamos a un poema, sobre todo cuando se es mujer, se lee un poema de otra mujer, inevitablemente uno siente que es quien encarna a esa otra persona que escribió, ¿sí? Teniendo en cuenta que la literatura y bueno, la poesía entonces es un lenguaje, ¿cierto? Que hay una codificación allí, el lenguaje se organiza, responde también a cómo vivimos, ¿cierto? A esas estructuras, a ese contexto, a esas ciudades. Yo quería entonces preguntarles cómo ha sido, digamos, en el tema que hoy nos convoca, la poesía como un elemento casi que de resistencia, ¿cierto? Ese elemento que nos permite también comprender el mundo, ¿sí? Que nos permite vivir en un mundo peligroso, en peligro, ¿sí? En un mundo que se está transformando. ¿Cómo ha sido para ustedes entonces escribir en un país, digamos que ya no, reconociendo esto que venimos mencionando sobre esa diferencia idiomática? En Colombia, digamos que la poesía, por ejemplo, responde mucho a situaciones de violencia que hemos vivido, contexto, digamos un contexto difícil,
donde el trámite de emociones que son complejas se da, por ejemplo, en la poesía, digamos, entendiendo que la poesía está muy cercana a ser un retrato emocional de una época, no tanto como la narrativa que hace, digamos, un retrato de las formas de vida. La poesía sería un retrato casi que emocional de un momento. ¿Cuál es ese retrato que ustedes hacen de pronto o reconocen, que vinculan en su escritura de ese Brasil que acá tal vez no conocemos tan bien? Esas ciudades, esa vivencia en esos espacios, ¿cómo ha sido para ustedes escribir y retratar de pronto ese contexto? ¿Qué de esas ciudades y esas vivencias en Brasil se les vincula a ustedes en su poesía? Bom, escrever poesia é ato de resistência em si, eu acho. É uma coisa que, primeiro, se faz por amor, por paixão, não por alguma coisa. Então, quando a gente escreve poesia, a gente está indo contra ao que é esperado, ao que tem de básico e de sobrevivência. O Brasil hoje está passando por um momento muito complicado politicamente, muito difícil. Todo mundo acompanha, não tem como deixar de ver o presidente que a gente tem, tudo que ele está fazendo politicamente, com o Covid, enfim, com todo absurdo. A gente tem um presidente que venera um torturador, que é misógino, que é racista, que detesta contra a cultura mulher, brasileira, que odeia poesia, nunca deve ter lido poesia. Então, é um momento muito delicado para a gente. Tá vivendo isso no dia a dia, é um massacre. Então, acho que a poesia ela pode entrar como um olhar para isso ou como um respiro. Uma forma de sobrevivência, de como é que eu me desligo de toda essa tragédia que a gente vive, o desmonte da cultura que está acontecendo no Brasil hoje, que nunca foi fácil, mas agora está quase impossível viver de cinema, viver de teatro, viver de literatura. Eu trabalho com cinema no Brasil e vi ao longo desses últimos 2 anos e meio como foi ficando inviável trabalhar. E a poesia é sempre uma resposta, é sempre a resposta mais bonita, mais delicada, que mesmo sendo um poema duro, é sempre a resposta mais delicada que você pode dar para uma situação. E, enfim, para mim, a poesia sempre me salva, de algum jeito. Pode ser no amor, pode ser uma coisa banal, pode ser no incômodo, pode ser nessa angústia que a gente está carregando diariamente. E, para mim, foi o que me salvou na pandemia, por exemplo, quando fiquei trancada dentro de casa e, de repente, todos os planos se acabaram e o que você faz com os seus dias, né? E eu mergulhei na poesia porque era uma forma de viver diferente. É isso. La poesía como refugio también. Sim. Sim. Bom, o Brasil é um país muito grande, né? É um país que é quase um continente. Então, a gente tem cidades com sotaques completamente diferentes, com experiências de vida completamente diferentes. E tanto a Alexandra como eu viemos do Rio de Janeiro, que é uma cidade das mais conhecidas, né, do Brasil e também extremamente desiguais. Então, eu fico pensando o quanto que a nossa poesia poderia refletir o que é o Brasil. É difícil dizer isso, porque o Brasil não reflete o Brasil também. Nós somos um país múltiplo, e como todos, mas eu acho que lá as diferenças realmente, se você vai do sul do Brasil e depois você for para a Amazônia, parece que você está realmente num outro lugar, são outras pessoas, é outra paisagem, muda completamente. A gente está no Rio, que é no meio, mais para o sul, mas, enfim, mas é uma experiência talvez mais cosmopolita e com menos sotaque carregado do que é o Brasil mais
o Brasil do Sertão ou o Brasil da Amazônia. É um pouco diferente. E eu acho que essas desigualdades que se espalham por todo o nosso país, elas são muito cruéis, porque acaba que, claro, eu sou aqui uma mulher branca, que venho de uma classe média. Então, o quanto que o que eu escrevo pode falar do meu país, é claro que fala, mas é claro que tem outras mulheres e outros homens e outras pessoas que vão falar e que talvez possam oferecer uma nova mirada, né, sobre esse país. Então, quando a gente faz um poema, ele pode ser que ele abra realmente uma porta para ver alguma coisa ou alguma paisagem de um jeito, mas eu acho que todo poema, pelo menos os poemas que tocam a gente, eles abrem uma fresta no que você está vendo, que pode ser a coisa mais banal do mundo, pode ser esse copo. E quando um poeta descreve um copo, não é uma descrição formal, não é uma descrição protocolar do que é um copo, e talvez ele vai te fazer olhar para isso, para a experiência de olhar para uma coisa tão cotidiana, tão banal, e você passa a olhar aquilo de uma forma muito mais ampliada. Então, eu acho que essa é a experiência do poema, é abrir sempre um rasgo, é abrir uma fenda nas coisas que a gente já está olhando de uma forma talvez um pouco automática. E o quanto que isso vai refletir do nosso país ou da nossa experiência de país, eu acho que cada poeta vai trazer alguma nova visão sobre esse país. Então, acho que é interessante também tentar, se alguém aqui está interessado em poesia brasileira, procurar gerações diferentes, pessoas espalhadas pelo Brasil, porque a gente acaba que lê muito num eixo Rio, São Paulo, Belo Horizonte, e não saímos muito disso. Não, pelo menos não é muito que sai para fora, né? De dentro a gente tenta ler um pouco mais do que está sendo produzido, que é sempre muito interessante. E a poesia contemporânea, talvez de uma geração abaixo da nossa, é muito interessante. Essa poesia, sim, essa poesia tenta cercar o Brasil de formas muito mais incisivas, muito mais duras, e o que é fundamental nesse momento, porque realmente não dá para sentar aqui e não deixar de falar que estamos sendo governados por uma pessoa completamente alucinada, perversa, fascista, autoritária, e usa um governo democrático para entrar nas brechas dos instrumentos democráticos para ser cada vez mais autoritário e é completamente incompetente, odeia a cultura brasileira, odeia o brasileiro, que é pior. Então, é muito triste que a gente esteja vivendo esse cenário. E acho que essa poesia, feita por pessoas um pouco mais jovens até do que eu, das pessoas que estão entre os 20 e os 30 anos, esses estão assim num combate direto, sabe? Eles estão chegando com tudo, com o pé na porta, para falar, olha, esse é o país que eu vivo, e o país que eu vivo não é um lugar legal. E, realmente, é uma coisa que é importante falar. Eu não sei o quanto que eu consigo falar disso no que eu escrevo, mas toda a América Latina, né, a gente está pisando num solo profundamente violento. A gente tem a nossa experiência, tudo que está aqui construído foi construído à base de muita violência. Então, se a poesia conseguir refletir isso, eu acho que isso é uma experiência fundamental. Por outro lado, também é importante que a poesia faça a gente enxergar um copo como uma coisa um pouco mais do que um copo, ou um copo sendo alguma coisa que possa abrir a nossa experiência do mundo, né? Fazer com que a gente veja os lugares onde a gente passa, talvez de um jeito um pouco mais generoso, que a gente possa reparar nas coisas com um pouco mais de carinho, porque talvez seja isso que a gente precise, né? Lidar com um pouco mais de carinho, porque no Brasil, pelo menos, é o que falta. Eu acho que aqui talvez também, e em vários outros países da América Latina também. Então, é isso. Se forem ler poesia, procurem ler a mais variada possível, porque tem muita coisa boa sendo produzida, talvez pouca coisa boa sendo traduzida, e o selo Nonada eu acho que é excelente para um começo, porque eu admiro muito as poetas que estão traduzidas até aqui. E a que vem, que é Ana Martins Marques. Eu queria falar mais um negocinho.
Eu acho que uma coisa que mudou um pouquinho esse cenário, porque a gente estava falando, somos brancas, classe média, alta, enfim. Somos mulheres, por sermos mulheres, tínhamos menos espaço, mas ainda assim temos voz. Eu acho que o que está acontecendo hoje no Brasil, por causa da internet, é que a periferia está se organizando e começa a ter grandes poetas vindos da periferia, poetas negros. Que mulher negra, então, não tinha espaço algum, e hoje em dia tem, e começa a se valorizar isso. Então, quando tem um evento de literatura, tem se procurado colocar os negros, os índios, trazer as outras classes sociais, as outras etnias que compõem o Brasil e que geralmente são deixados de fora. E eu acho que isso vem muito pela internet. Se você for procurar, você tem o Islã das Minas, que acontece na periferia do Rio de São Paulo, que é um movimento super forte de poesia falada e que movimento, que leva muita gente para esses espaços em torno da poesia. E é extremamente crítico, né? Super, super. É muito interessante ver que... Eles têm uma voz, eles relatam... É uma poesia forte que relata o que eles vivem. Então, vai falar da favela, da violência da favela, da morte da criança por bala perdida, da pobreza, da miséria, da falta de comida. Tem uma poeta que eu gosto muito, que chama Bruna Mitrano, que ela tem uma poesia que é exatamente isso. Ela fala dela, e são as histórias de vida dela. E você já leu? Já, maravilhosa. E é de cortar o coração, mas é tão bem escrito, é tão lindo, e pensar que ela é uma moça que cresceu na periferia do Rio, que não teve chance nenhuma e que, pela poesia, ela conseguiu um espaço enorme. A Bruna, enfim, é muito boa. E eu acho que isso vem também muito pela internet, que as pessoas não precisam mais da chancela de ninguém para falar. Elas têm a própria voz, elas têm o próprio espaço, elas encontram o seu público, e eu acho que isso vai reorganizar a cultura no Brasil, no país. E só mais uma coisinha que eu acho que é importante falar, a conversa esquenta, né? Exatamente. É que essa poesia também, que tem uma crítica social muito forte, ela também não deixa a poesia de lado, que é importante dizer, né? Que não é só falar das coisas terríveis que acontecem, mas elas conseguem colocar esse tipo de situação com umas, enfim, com umas sacadas, assim, com umas observações muito pertinentes e muito sensíveis sobre essa situação. Então, também não é só dizer que a dureza de viver, né? Não é um relato espaços. Pelo relato, é um relato poético mesmo. Ou seja, não é apenas um documento da pobreza, ou da miséria, ou da desigualdade. É muito mais do que um documento. É poesia. É poesia e se constrói com uma experiência que é diferente, certamente, né, da nossa experiência de vida, né? Bueno, yo creo que escuchándolas no es un panorama que sea muy lejano a lo que hemos vivido nosotros acá en Colombia como sociedad, especialmente como Medellín, ¿cierto? Ustedes hablan de una situación que ha sido compleja, que han atravesado en diferentes partes de Brasil, digamos, unas barreras grandes, y yo creo que no es distinto a cómo, de hecho, nuestras ciudades latinoamericanas, y haciendo un paralelo de la ciudad de la que ustedes vienen, con Medellín, yo creo que no hay tantas diferencias, digamos, en términos al menos en cómo estructuralmente somos en la sociedad, ¿cierto? Cómo estamos entendiendo el mundo y cómo estamos viviéndolo también. Entonces, en ese sentido, sí hay una cercanía grande de cómo la poesía permite retratar ese sentir de esas vivencias de esas ciudades, de esos acontecimientos que son difíciles, dolorosos, violentos, pero que sin duda, como mencionaba ahorita Alexandra, la poesía es también un refugio. Es un acto de amor puro, de resistencia, de poder ponerse como escudo frente a un mundo que tal vez es hostil, pero también de denuncia, cómo nos permite narrar desde lo más cercano, digamos desde el lenguaje que es más sensible al alma, eso que finalmente somos. Entonces, en este momento yo quisiera que, hablando un poco como tú mencionabas, que la poesía es una puerta abierta, una ventana, vamos a leer entonces un poco también, empecemos con Alexandra, para que nos compartas un poco de tus poemas, queremos también escuchar.
Eu ia ler um negócio, mas a gente falou tanto de Brasil que eu acho que eu vou ler outro. Só um minuto, porque eu não tinha separado esse poema. Esse poema nasceu cafona, né? Bom, eu escrevi esse poema porque uma época eu estava me obrigando a escrever um poema por dia. E era um exercício. Podia ser bom, podia ser ruim, mas eu tinha que escrever um poema. E aí acabou vindo esse poema que eu não encontro. Quer ler? Você já escolheu? Já. Quer que eu leia? Lê, porque eu não estou achando. Okay. Tá. Grúa. Un animal, un brazo, un brontosaurio. Cuerpo de acero sin trazo de emoción. El rastro en la tierra, un patrón, manos en conchas sin dedos. Se arrastra, férrea, araña, el suelo toca el silencio. En boca sin boca, agarra sin garras, aberración asimilada, fuerza descomunal. Y mientras, tanto vista de lejos, es solo otro caballo. Gracias. Obrigada. Obrigada. Diego, eu tirei o poema do livro, é isso mesmo? Estou encontrando. Eu tirei, né? Ah, bom. Sou muito doida. Esqueci que eu tirei. Ai, então tá, vou ler outra coisa. Esse poema eu escrevi bem antes da pandemia e depois que eu fui reler na pandemia, eu achei que ele ganhou outro tamanho. Enfim. Por um instante, eu era capaz de conquistar o mundo. Por um instante, era capaz de fazer películas, escrever novelas, componer uma canção e bailar. Por um instante, era capaz de convertir-me em paracaidista, médica salva-vidas, maratonista e professora. Por um instante, era capaz de lutar por um ideal, defender a los indefesos, tocar um instrumento, conquistar 2 continentes e um país de minha eleição. Por um instante, era capaz de construir sonhos, um lugar para ser niña de novo. Por um instante, abri a porta e saí. Caminhei por las calles sem medo e pude ver beleza donde há beleza, ver tristeza donde há tristeza, ter manos para ser e ajudar. Por um instante, a vida foi mais que minha cabeça, mais que uma habitação, e conseguir algo foi solo um passo mais que ser. Foi simples como estirar os braços para alcançar a pastilla em la mesa ao lado, para alcançar lo que puede ser mío, pero no lo es. Porque hoy, por un breve instante, fue vida, pero de inmediato me di cuenta, la vida fue. Bravo. Gracias. Escuchas los gritos que te hacen ser tan solo tú. Entonces detienes tu viaje por un instante para abrazar la nada que seremos, para abrazar el temblor de tu mano izquierda como solo los tiranos abrazan a su reino. Detienes tu lenta caída porque sabes que tu piel amará para siempre la raíz que yace secretamente, oscuramente en lo hondo. Bueno. Y para continuar, digamos que ya reconociendo entonces esa cercanía que la poesía permite, quisiera entonces introducir de pronto un tema que a veces olvidamos cuando estamos hablando de literatura, sobre todo de poesía, a veces de pronto dejamos de lado pensarla también como un refugio. Yo creo que leemos poesía porque nos gusta, porque nos encontramos en sincronía con lo que allí se relata a nivel emocional,
pero entonces cómo la poesía empieza a ser esa coraza que permite que nos refugiemos de ese mundo que es hostil, que ahorita mencionábamos, casi que una poesía pensada como una forma de batallar. Yo creo que los que escribimos poesía nunca pensamos que nuestra poesía sea una cosa o sea otra. De hecho, se escribe casi espontáneamente y después es que se reflexiona sobre lo que se escribió. Casi que escribimos y posteriormente reconocemos posturas, sentires, sinsabores, dolores. Casi que la poesía se escribe de una manera inmediata, casi como si hubiera una necesidad por nombrar. Entonces, sobre ese panorama quisiera en este momento preguntarles ¿cómo ha sido ese momento en el que ustedes dijeron, empecé a escribir poesía porque necesitaba narrar algo? ¿Qué es eso que querían contar? ¿Cómo surge ese primer momento de poesía para ustedes en sus vidas? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo empezaron? Quer falar? Bom, eu comecei a escrever poesia bem tarde. Para falar a verdade, eu detestava escrever. A coisa que eu mais detestava na escola era a redação. E eu comecei a escrever sem querer. Eu estava lendo um livro do Jung, chamado Memórias, Sonhos e Reflexões, e no livro ele fala, para você entender os seus sonhos, quando você sonhar, anota o sonho. Acorda no meio da noite e anota. E eu comecei a fazer isso, porque estava em crise, momento complicado de vida. E quando eu vi, em algum momento dessas noites insones, eu comecei a escrever outras coisas que não eram um sonho. E eu não sei em que momento isso aconteceu. Eu sei que eu comecei a encher cadernos de escritos que, para mim, não eram nada, na realidade. E assim foi durante bastante tempo. Nessa época, eu morava com um amigo. Ele falou, mas o que você tanto escreve? Eu falei, nada. E ele falou, não, mas me mostra. Aí eu comecei a ler. Ele falou, mas isso é poesia. Eu falei, não, é poesia. E aí eu entendi que eu estava escrevendo poesia, mas daí você falar, eu sou poeta, né? Assim, levou um tempo. E esse porquê se escreve, eu estava pensando nisso essa semana. Eu faço uma oficina de poesia com o Carlito Azevedo, que é um poeta maravilhoso no Brasil. E é um espaço de troca incrível, porque a poesia acaba sendo muito solitária. Você escreve e geralmente o marido ou o amigo, ele não é poeta. Você vai mostrar aquele poema, a pessoa não sabe o que falar. Então, você não tem com quem trocar. E esse espaço que o Carlito tem é um espaço lindo, porque é um espaço de troca. E aí, ele, como era uma turma nova, ele perguntou, eu queria saber por que cada um de vocês escreve. E eu falei, mas por quê? E eu fiquei pensando em vários motivos. Primeiro, pelo incômodo. Eu acho que o que me motiva a escrever é alguma... Tem uma frase da Camille Claudel que eu gosto, que ela fala assim, tem sempre alguma coisa que me falta, que me incomoda. E esse incômodo é o que me motiva, né? E aí pode ser em qualquer nível. Mas também para entender. Eu geralmente escrevo sobre aquilo que eu não entendo ainda e que eu preciso dar forma, e a poesia me ajuda a tentar agarrar. Quem é que tem agarrar o peixe? Esse poema, escrever é agarrar um peixe. É a Adília? Esse poema é da Adília, né? Eu acho que é isso. A poesia, escrever poesia é tentar agarrar o peixe. Então, eu escrevo por isso, e por isso é um refúgio, porque não dá resposta, mas também, às vezes, não dá conforto, às vezes já é pior ainda, mas é um mergulho, e é um mergulho que a mim me encanta. Estou falando espanhol, misturando. É isso. Bom, eu comecei a escrever, acho que talvez com uns 16 anos, e começar a escrever não significa escrever bem. Acho que até hoje eu não sei muito bem o que é isso, mas tá dando para me ouvir? Tá. E eu lia muito já na escola, assim, então a poesia para mim me deixava completamente fascinada, eu não sabia muito bem fazer aquilo, mas eu tentava. E ia escrevendo até que um dia um poeta que hoje já tem 80 anos, brasileiro,
que me conhece desde que eu nasci, ele sabia que eu arriscava ali uma coisa ou outra, e ele me pediu para ler o que eu tinha guardado. E eu nunca tinha pensado em publicar, minha vida também sempre foi trabalhando mais com cinema, com vídeo, então não era uma coisa que eu colocava todas as minhas forças. Eu escrevia porque eu ficava, às vezes, muito excitado com alguma coisa que eu via, e principalmente com correspondências entre as coisas, que eu acho que, no fundo, o trabalho do poeta é um pouco esse, né? Encontrar correspondências entre as coisas. Então, eu escrevia, mas eu guardava. E aí, esse poeta, chama Armando Freitas Filho, ele falou, não, Laurinha, acho que você tem que publicar. E aí, ele falou, vamos embora. Ele me ajudou a fazer uma seleção e eu publiquei meu primeiro livro quando eu tinha 24 ou 23 anos, mais ou menos. E parte dele está aqui, nesse livro, que ele é uma antologia, ele junta alguns poemas, e é engraçado de ver, porque hoje em dia, eu nunca fui muito de voltar no que eu já escrevi, porque eu fico arrependida, acho que eu fiz tudo errado. Não quero nem refazer, eu quero que desapareça. Então, é uma coisa difícil para mim de olhar, mas eu tive que fazer, e até foi legal, porque já tinha passado muito tempo, desde 2010, que foi quando escrevi esse primeiro livro, e eu vi que, naquele primeiro momento, era uma coisa muito arriscada mesmo, eu queria experimentar. Então, tem poema de tudo que é tom, tonalidade, de cor. Eles são muito... eles são arriscados mesmo, são poemas que querem tentar escrever poesia. No segundo, a única coisa que eu tinha certeza é que ele chama desalinho. É que esse desalinho entre as coisas era a única coisa que eu conseguia ver. Eu não conseguia colocar as coisas muito num plano. Então, eu me escondi atrás desse título para falar, bom, eu sou essa pessoa meio bagunçada mesmo. Eu não sei se eu tenho uma voz assim muito clara. A Laura escreve desse jeito. Eu não sabia, então eu escolhi esse título para um pouco dar sentido a essa poesia um pouco desencontrada. E aí, depois disso, eu achei que já estava bom de ser tão bagunçada, desorganizada, e resolvi me concentrar e tentar, de uma forma mais planejada, escrever um poema longo, que eu ainda estou escrevendo, e que o começo dele já está nesse livro. Ele nunca tinha sido publicado em livro no Brasil, só está aqui na Colômbia. E esse, sim, aí já não é mais essa experiência tão... que você não sabe muito bem o que vai ser. Esse é um poema para o qual eu estudo, e eu procuro saber um pouco melhor sobre os assuntos que eu estou tentando tratar. Então, eu acho que isso é bom também, esse tipo de tentar colocar alguma disciplina no que eu faço. Eu não tenho nenhuma disciplina para escrever. Às vezes, eu fico longos períodos sem escrever nada, mas é um poema que tem uma certa disciplina, porque ele trata de um assunto e ele quer ir do começo ao fim. Ele não quer responder nada, mas ele quer provocar algum tipo de pergunta, né? Mais do que resposta. Então, é uma experiência um pouco diferente. Eu agora estou nela e talvez eu volte para a bagunça daqui a um tempo. Muito bom. Bueno, yo creo que coincidimos en que empezamos a escribir casi que de manera accidental. A mí también me sucedió que empecé a escribir y fue un tiempo después que me di cuenta que eso era un poema. De hecho, tampoco me gustaba la poesía, pues pensaba que era demasiado lejana para intentar escribir, y que más o menos como a los 13 años pues escribía en un diario como cualquier adolescente, y tiempo después reconocí que lo que estaba haciendo era un lenguaje fragmentado, como está compuesta la poesía, que es un lenguaje que no tiene una conexión en toda su estructura, sino que es frase por frase muy fragmentada. Yo dije, esto será a lo que le llaman poesía finalmente. Llego a ella también de manera accidental. Reconozco que muchas de las exploraciones que se hacen a partir de la palabra ni siquiera son buscadas, más es una respuesta a situaciones emocionales complejas, a de pronto estímulos que tenemos del exterior, las personas que frecuentamos, amigos, familia. Finalmente termina consolidando un camino en la escritura. Antes de leernos nuevamente, quisiera preguntarles qué se viene para ustedes, qué proyectos tienen, qué va a pasar de ahora en adelante con su escritura, con su poesía, qué se viene para cada una de ustedes. Ni idea.
Eu tenho um modo caótico de escrever também. Eu fico também longos períodos sem escrever. Mas agora eu devo ter uns 2 cadernos lotados de poemas que eu escrevo e eu demoro, às vezes, 2 anos para pegar de novo. Então, em algum momento, eu preciso pegar esses cadernos, passar para o computador, que é quando os poemas ganham forma. Eles agora são, sei lá, são sementes. ¿Escribes Então, a mano siempre? Sempre. Eu adoro escrever à mão. Yo también. Mas eles são caóticos no à mão. Então, eu preciso botar para dentro do computador e aí eu vou trabalhando lentamente. Eu acho que eu quero escrever sobre o sim. Esse livro aqui é um livro sobre o desejo. Todas as formas de desejo, até a falta do desejo. Aliás, eu acho que ele começa a ser escrito pela falta do desejo, quando eu me toquei que eu estava sem desejo. E aí a busca... É um livro que foi em busca do que eu queria, né? Quando a gente não sabe o que quer, o que a gente deseja, a gente não anda. Então, esse estar estagnado, né? Eu mergulhei nisso para todos os lados para conseguir escrever esse livro. E eu acho que eu quero escrever sobre o sim agora, sobre essa resposta à vida, sobre... que eu acho que é um desdobramento desse aqui, depois do desejo que vem. Vem o sim, que às vezes é um sim para mim, que é um não para o outro. Enfim, eu tenho colecionado poemas dos outros que falam do sim. Eu tenho... eu acho que talvez seja a resposta mais linda à vida que a gente pode dar. Então, aceitar, né? Receber. E não só o que é bom, porque às vezes é ruim, mas você tem que aceitar de qualquer jeito. Mas isso é só assim que você perguntou, porque, na verdade, não tem nada. Não tem um desejo, que já é alguma coisa. Já vai me levar para algum lugar, mas é só um chute do que será. Pode ser que eu mude de caminho no meio do caminho. Eu acho que eu já até respondi um pouco, né, da pergunta na minha fala anterior, que eu já, assim, eu estou, nesse momento, escrevendo um poema longo, e é um poema que fala um pouco sobre consciência, experiência, e sobre a consciência como ser a própria experiência. Então, se eu estou aqui falando com vocês, de certa forma, eu sou vocês. E se vocês me ouvem, vocês são eu. Então, eu estou desdobrando essa ideia em estrofes e mais estrofes e fico tentando estudar cada vez mais esse assunto. Então, de certa forma, tem um projeto, mas como eu não tenho muita disciplina, é um projeto um pouco relaxado. E achei engraçado. Outro dia alguém falou assim... O romancista é um maratonista, o poeta é um cara preguiçoso, né? Eu fiquei rindo disso. Porque a gente não tem muito projeto, né? Ou se tem um projeto, lida com ele de uma forma meio solta, né? Porque... O cara que escreve romance não tem essa opção, vou fazendo. Não, ou não vai fazer nada, ou faz. Exatamente. E o poeta não, ele vai bissextamente colecionando seus poemas. Desculpa te Não, imagina, interromper. Porque acho que não dá muito para forçar a barra mesmo, né? Nenhum verso vem porque você está ali... fazendo muito esforço para que ele aconteça, porque quase sempre não vai dar certo. Às vezes dá, tem poetas que se impõem uma disciplina e que só conseguem escrever se todos os dias sentam e dedicam ao menos 1 hora para isso. Funciona para muita gente, para mim não funciona, pelo visto para Alexandra também não, e para você também não, né, Ana? A veces yo escribo a diario, pero no necesariamente poesía, casi que al final del día reflexiones sobre qué sucedió, cómo me sentí. Básicamente tengo el ejercicio de escribir porque es como casi un ritual de cierre del día, pero no necesariamente poesía. Siempre escribo a mano, como Alexandra, siempre tengo muchos cuadernos. De hecho, no consigo escribir en el computador porque me parece que es muy lejano. La escritura tiene que atravesar como mi acción cotidiana. Tengo que sentir que estoy escribiendo, dibujando cada letra, pero pues finalmente reviso al tiempo como esos cuadernos
y pues ahí encuentro a veces versos, cosas que me detonan, digamos, ideas que ya después se consolidan en poemas, pero no necesariamente escribo poesía todos los días. No, como decía ahorita, la poesía es fragmentada, como está hecha de ese lenguaje emocional, siempre, digamos, es un fragmento de la vida, un fragmento de lo que siento, no necesariamente de lo que ocurre, sino de cómo se siente uno en un momento. Entonces es difícil que el poeta escriba con una continuidad tan rigurosa como sí sucede con otros géneros literarios, que si hay como una continuidad en una historia, en un desarrollo. El poeta no, o sea, el poeta simplemente toma del exterior lo que son unos estímulos, los explora. Casi siempre es, digamos, esa emoción que hay en ese momento. De hecho, me imagino que a ustedes les sucede que están en un, digamos, en un escenario en el que tal vez no están pensando escribir y se detienen un segundo y esto lo tengo que escribir en este momento. Me pasa a mí, a veces caminando, por ejemplo, se me viene una frase a la cabeza y la escribo en ese instante, pero no hay una rigurosidad clara. Bueno, yo creo que aquí sí me parece que es necesario que nos escuchemos nuevamente. Entonces vamos a lo que nos convoca. Después de este momento de lectura vamos a tener preguntas. Entonces, si ustedes han tenido preguntas durante esta breve conversación, la idea es que las vayan teniendo allí para que las hagamos al final. Y bueno, Alexandra, iniciamos nuevamente contigo. Bueno, como estamos hablando del feminino, acá empezamos la mesa sobre isso. Fiquei pensando que, na realidade, o espaço da mulher na poesia é um reflexo do espaço da mulher na sociedade. E o quanto a gente cresce ouvindo que temos que ser uma coisa, que não podemos ser outra, que temos que sentar com a perna fechada, que a roupa não sei o quê, enfim. E aí lembrei desse poema que está no livro, que chama Revelação. Nunca quebrei copos ou saí gritando nua no meio da rua. A essa loucura exposta, estampada na testa, não me atrevo. Minha crise é particular, com um sorriso na boca, a mente em erupção. Meu ser rasgado não se mostra em público. Aos salões, reservo a boneca de louça, a leoa, a anciã. Pois que uma outra se revele, que seja má e feia, estúpida e cruel. Eu sempre é bonitinha, certinha, comportadinha, putona, a vaca. Ter os pensamentos de um monstro, mas originais. E voltar para frente, os meus pés sempre atrás. Eu li em português, vou ler em espanhol, perdão. Lê. Revelación. Nunca rompí vasos o salí gritando desnuda por la calle. A esta locura expuesta, estampada en la frente, no me atrevo. Mi crisis es particular, con una sonrisa en la boca, la mente en erupción. Mi ser roto no se muestra en público. Para los salones reservo la muñeca de vajilla, la leona, la anciana. Pues que una otra se revele, que sea mala y fea, estúpida, cruel. Yo siempre la bonita, la correcta, la bien comportada, la pobrecita. Prefiero ser la putona, la vaca, tener los pensamientos de un monstruo, pero originales, y dirigir hacia adelante mis pies reticentes. Gracias. Muito bom. Eu escolhi um poema aqui porque você falou que queria que talvez o seu próximo livro seja sobre o sim. Ih, você tem um poema de sim? Não, ao contrário, eu tenho um poema sobre o não. Eu tenho um poema sobre o não também. Porque eu acho que, na verdade, o não, claro, é meio óbvio dizer isso, mas o não é uma forma de sim, né? Sim. Recusar as coisas também é fazer com que as coisas tomem outros caminhos, portanto, é um sim. Ele chama livre... Bom, agora em espanhol. Libre genealogía del no. Para que la tierra se doblara e inventara la montaña, fue necesario un buen pedazo de no para el primer animal sobre patas, la primera ala, para que el suelo continuara y también para que fuera interrumpido para la escalera y que existiera más de una palabra, más de una verdad, un cuerno, un
tigre, un salto. Mira que la luna no es la prueba de la noche. Mira que la luna no prueba nada. Al mantenimiento de los misterios, al aprendizaje de los errores, el mismo error sin validez alguna. Para la invención de los subsuelos fue preciso el cálculo del no. Para la retirada de las tropas, la inconstancia de las nubes. Para crear un sombrero, aceptar los padres, el dolor, la muerte. Para olvidar y para recordar la importancia de olvidar, tener un borrador siempre a la mano. Para la conciencia del sueño, la mutación, los desvíos, el drible, la supervivencia en el desierto, la existencia de la isla, para la excepción, el hijo único y hasta para el hermano, para tanto acorde, tanta voz, tanto silencio mezclado con el asombro, para el corte incierto, todas las lenguas, para la imaginación tocar lo inexistente. Y si la ignorancia, si la duda, si la indecisión no fueran aliados del pensamiento, si fuéramos solo línea recta, certeza, precisión, ¿a dónde iríamos? Los pies, las manos, los ojos, la boca, las rodillas chuecas, codos, talones, la intuición, la maravilla, lo improbable, lo imposible en todo, a lo que decimos sí, debemos reconocer la importancia del no. Después yo paso. Bueno, siguiendo como con la temática que hoy nos convoca, voy a leer este poema que se llama Ser mujer. Ser mujer es estar adentro de las paredes de la piel y decirlo todo siempre con lágrimas y sangre, que es el lenguaje más sencillo. Es ser llama al viento, que el viento apaga, que reverdece con las primeras sombras. Ser mujer es sentir en las puertas del corazón el llanto y no poder hablar las lágrimas. Es no poder decir, porque lo indecible vale más que el tiempo y porque hay dolores invisibles a los hombres. Ser mujer es sentirse una y sentirse también cada una de ellas. Es pensar que algún día las mujeres tendrán alas y se irán volando. Bueno, y ya que estamos llegando como al final de esta conversación, quiero ya preguntarles si tienen algún comentario, si quieren preguntar algo a las poetas que nos acompañan. Sí, yo creo que puedes venir hasta acá un poco para que te escuchemos. Ah, bueno, hay micrófono. Bueno, agradecer la presencia de tan hermosas visitantes acá al Jardín Botánico. Yo digo que soy habitante del Jardín Botánico y siento que el Jardín Botánico solo es real, total, completo cuando ocurre la fiesta del libro. Realmente se convierte en un ecosistema literario, que es lo que debería ser, y abrirse a la palabra, a la poesía y ser habitado por seres que pues han trabajado tanto desde su fondo. El poeta argentino Hugo Mojica manifiesta o refiere en uno de sus poemas que en el fondo no hay raíces, en el fondo hay lo arrancado. A partir de ahí les pregunto, ¿su quehacer poético está más hacia lo arrancado, hacia lo ausente, hacia las grandes pérdidas irreparables, o más desde lo que aún creen presente, posible y que aún creen ser y poder en el tiempo? Eu não entendi a pergunta. Você entendeu a pergunta? Eu não entendi. Eu não compreendi a pergunta. Bueno, él nos dice que si la poesía nuestra está más, digamos, desde lo que está ausente en nuestro ser, como una carencia, como algo que no existe, o si es lo contrario. Quer que eu responda? Não posso responder, mas acho que eu já falei sobre isso. Eu acho que, para mim, a poesia nasce da falta e não do excesso.
que pode ser a falta de alguém, ou a falta de algo, ou a falta de futuro. No caso do Brasil, se a gente for falar desse futuro que está sendo ceifado, né? O que me inspira mais é essa indignação que nasce da falta e não um excesso de coisas. E o muito já fala por si só, mas a falta, aquilo que é misterioso, né? Esse mistério, esse buraco que precisa ser preenchido, para mim é preenchido com a poesia. Graças. Desculpa. Você? Bom, eu acho que é o seguinte, mas isso é uma visão de mundo. Eu acho que as coisas estão todas aí, né? E o que a gente faz com as palavras e com a linguagem é fazer arranjos para que a gente possa ver as coisas de uma outra forma. Mas a gente, no fundo, está vendo as mesmas coisas. Mas a gente vê as mesmas coisas de um outro jeito, né? Quando a gente escreve um poema, a gente está lidando com com coisas que estão fora ou dentro da gente, embora eu nem acredite muito nesse dentro-fora, eu acho que, na verdade, tudo está fora. Então, não é exatamente lidar com coisas inexistentes, mas é ampliar o nosso modo de ver as coisas que já existem, é ver as coisas que já existem, de certo modo, despidas do automatismo com que a gente acaba tendo que encarar até para sobreviver, né? Certas coisas a gente já vê com muita naturalidade. Eu acho que a poesia ela tende a não naturalizar as coisas, a estranhar um pouco mais as coisas que parecem óbvias e que, na verdade, não são. Bueno, pues en mi caso yo siempre he pensado que se escribe porque se intenta definir algo que en el lenguaje no es posible asir. Digamos que hay palabras o hay emociones, por ejemplo, que no es posible definirlas, casi que se escribe sin rumbo, buscando la palabra precisa que no existe. Siempre habrá algo indefinible que es el horizonte y casi que la naturaleza de la poesía. Ahorita mismo, de hecho, esta pregunta me conecta con una investigación que recientemente finalicé sobre la poesía que se escribe en la ciudad. ¿Qué pasa con la poesía de la ciudad y cómo se transcribe, cierto? ¿Qué hay allí? Encontré que los poetas jóvenes, especialmente de Medellín, ven a la poesía o escriben la poesía como una especie de vacío, reconocen que hay un vacío, hay algo que no está llenado, casi que esa herida fundamental de la que hablan algunos poetas, esa herida, digamos, del nacimiento que no se desprende, que deja siempre su hueco y que finalmente nunca podrá ser llenado con ningún tipo de lenguaje. Yo pienso que ese es el único horizonte posible de la poesía, intentar nombrar lo que no tiene palabras, casi que darle círculos a una piedra que vendría a ser lo que existe, pero que eso que existe no puede ser narrado como queremos narrarlo, ¿cierto? ¿Quién me dice a mí que a lo que yo le llamo piedra es piedra y que lo que yo siento con piedra es lo que alguien más siente con esa palabra? Yo creo que esa imposibilidad de decir las cosas es casi que la virtud de la poesía. Tem poema da Adélia Prado que diz assim: às vezes Deus me tira a poesia. Olho pedra, vejo pedra mesmo. É isso, são tantas possibilidades, são tantas formas de ver que quando você consegue acessar um objeto cotidiano normal, simples, como é uma pedra, com outro olhar, você dá uma forma especial para isso. Então, enfim, só lembrei desse poema. Você estava falando da pedra. No sé si hay alguna pregunta adicional de quienes nos acompañan, si tienen algún comentario adicional. Bueno, ¿había alguien alzando la mano? No, ¿cierto que no? Bueno, muchas gracias a todos y a todas quienes se vincularon, quienes estuvieron, quienes pasaban por acá, se detuvieron un segundo a escucharnos, a quienes están aquí sentados y sentadas y se conectaron con
con esta charla, con esta breve conversación, con estas palabras. Muchísimas gracias por venir. A las poetas, por supuesto, gracias por estar acá, por aceptar esta invitación a Fiesta del Libro, por permitirnos poner en conversación estas miradas tan distintas, pero que finalmente, pues, como decía al principio, nos vincula. Yo creo que hay algo que nos vincula y nos vinculará infinitamente siempre. Desde que se haga poesía no hay vínculo que se rompa. Casi que la palabra poética es verdadero lenguaje humano. Así que muchísimas gracias, que pasen una feliz tarde y bueno, que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias a nuestras invitadas por las palabras compartidas. Gracias a ustedes por visitar este espacio. Los invitamos a seguir disfrutando de toda la programación de la Fiesta del Libro.